Bom, vamos lá então corrigir essa lista aqui, começando pela primeira, que é derivar essa função aqui, y igual a e elevado a secante de 3θ. Percebe que aqui a gente tem uma função composta, né? Na verdade, todas são porque é sobre a regra da cadeia. Então, para isso, ó, a gente vai olhar para essa função da seguinte forma, que ela é e elevado, tá, a uma função u, aonde u, tá, é igual a secante de 3θ. E note aqui já, né, que isso daqui também é uma função composta, né? É secante de alguma coisa que não é apenas θ, né? Temos um 3 aqui, então teremos que fazer a regra da cadeia para isso aqui, mas vamos ver só essa partezinha aqui primeiro. Então, bom, a regra da cadeia nos diz o quê? A derivada de y em relação a θ, né, que é essa derivada aqui, vou ter que derivar essa função, é isso que eu quero fazer, é igual à derivada de u, né, que é o que a gente substitui em relação a θ, vezes a derivada de y em relação a u. Né? Daí aqui cancela esse u com esse du com esse du e volta para dy dθ. Ou, né, simplificando, é a derivada da de dentro vezes a derivada da função toda de fora. Tá? Então, nisso daqui, eu vou ter o seguinte, que a derivada de y em relação a θ é igual, bom, a derivada de u em relação a θ. Quem é u? É secante de 3θ. Então, é essa derivada aqui, derivada de secante de 3θ. Tá? Preciso fazer essa derivada. Vezes a derivada de y em relação a u. Tá? Então, a derivada de e elevado a u, que é como se fosse e elevado a x, né? Que é o próprio e na x, ou seja, é o próprio e na u. E elevado a u. Tá? Aqui no nosso caso, já substituindo, isso vai ficar então o quê? Vamos só copiar essa partezinha, secante de 3θ vezes, né, a derivada disso, na verdade, vezes e elevado a secante de 3θ. Tá? Bom, então, percebe que o que a gente fez aqui, né, nada mais, nada menos do que aquilo, né? Eu tinha e elevado a secante de θ, eu fiz a derivada da de dentro, né, a derivada da de dentro, vezes a derivada dessa de fora, né? Então, é isso que a gente fez aqui. Agora, eu preciso encontrar essa derivada aqui, né? Bom, isso é uma função composta. Então, também, né? Eu posso substituir isso daqui por u e voltar para isso daqui, ou só fazer a derivada da de dentro vezes a derivada da de fora. Tá? Então, eu posso pegar e chamar isso daqui da seguinte forma, chamar isso aqui de u, né? Eu vou ficar com secante de u, aonde u é igual a 3θ. Então, voltando para isso daqui, eu vou ficar com que essa derivada aqui, tá? Vai ficar como? Vai ficar du dθ, né? Que é 3, vezes dy du, que é a derivada da secante de u, tá? Linha. A derivada da secante é o que? Isso daqui a gente tem lá pela tabela, né? A derivada da secante é secante, vou escrever de outra cor, é secante, né, no nosso caso de u, vezes a tangente de u, tá? É um valor aí, é um resultado que tem na tabela aí, pra gente não fazer desde o zero, tá? Então, isso daqui, essa derivada aqui, fica como? Fica secante, fica 3 secante de 3θ vezes tangente de 3θ. E aí, precisa dessa partezinha aqui. Portanto, tá? dy dθ
tá? É a derivada dessa função, é igual a 3 vezes secante de 3θ vezes tangente de 3θ vezes e elevado a secante de 3θ. E essa é a nossa derivada aí, que é a resposta para essa questão. Vamos lá para essa número 2, então, que ela não é difícil, mas ela é trabalhosa, tá? Porque você percebe aqui, ó, eu tenho y de x igual a cosseno aí de uma função e, ou seja, já é uma função composta, né? E elevado a seno, tá? Então eu já tenho a raiz de seno, né? De 3x. Então eu tenho uma função composta aqui, tá? Outra aqui, tá? E mais uma aqui dentro, porque não é seno de x, é seno de 3x, né? Então eu vou ter que fazer a regra da cadeia aqui aos montes. Mas vamos lá. Primeira coisa, então, eu vou chamar isso daqui de u, tá? Isso daqui eu chamo de u e faço o mesmo procedimento, né? Então, y' de x vai ser igual ao quê? Bom, a derivada de u em relação a ax, aqui nesse caso, né? Vamos só colocar aqui, derivada de y em relação a x, tá? Vai ser igual a derivada de u em relação a x vezes a derivada de y em relação a u, tá? Essa é a regra da cadeia. Ou a de dentro vezes a de fora, né? Como a gente está às vezes acostumado. Então, derivada de u em relação a x, vamos lá, vai ser e elevado a seno de 3x linha, né? A gente ainda não sabe qual que é essa derivada, mas a gente sabe que a gente tem que derivar vezes cosseno de u, né? Ou seja, vezes a derivada disso daqui, né? Derivada de y em relação a x, onde aqui agora eu fico com cosseno de u, não, aqui é u, tá? Aqui é u, tá? Tinha colocado errado. Então, a derivada do cosseno de u é menos seno de u, né? Menos seno de u, que é e elevado a seno de 3x, tá? E agora a gente precisa fazer essa derivada aqui, tá? Que é uma função composta. Então, vamos colocar ela aqui no cantinho, tá? E fazer a derivada dessa função. E elevado a raiz de seno de 3x linha, tá? Vai ser o quê? Bom, é uma função composta, né? Então eu tenho que fazer a derivada de seno, raiz de seno de 3x, tá? Vezes e elevado, aqui seria u, que é o próprio e na u, né? Vezes e elevado a raiz de seno de 3x. Então agora mais uma vez eu preciso fazer essa derivada aqui, tá? Então agora o nosso trabalho é fazer mais essa derivada aqui, que você percebe que também é uma função composta, né? Eu posso reescrever isso daqui como sendo seno de 3x elevado a 1 meio, tá? E aí fazer a regra da cadeia aqui. Então, a derivada disso daqui vai ser o quê? Bom, primeiro que eu tenho uma função aqui, tá? E outra função aqui. Então, vamos supor que eu pegue isso daqui e chame, só para facilitar a visualização aqui, o seno de 3x de p, tá? Então, o que eu tenho aqui é p elevado a 1 meio,
tá? Onde P é uma função. Então, pela regra da cadeia, isso vai ser o quê? P', tá? Ou seja, a derivada de P, tá? Em relação a x, vezes a derivada de P elevado a 1 meio, né? Tá. Então, isso daqui vai ficar o quê? Bom, P', né, a derivada de seno de 3x vai ser 3, né, porque eu tenho mais uma função composta aqui, cosseno de 3x vezes a derivada disso daqui vai ser o quê? Bom, eu tenho P elevado a 1 meio, a derivada disso vai ser o quê? 1 meio de P na 1 meio menos 1, né? Isso vai ficar, então, 1 sobre 2 raiz de P. Então, o que eu vou ter aqui vai ser 3 cosseno de 3x vezes 1 sobre 2 raiz de seno de 3x. Então, essa aqui é a minha derivada de raiz de seno de 3x, tá? Que é essa daqui. Então, eu tenho que pegar essa partezinha aqui e substituir aqui. É que a derivada de e elevado a seno de 3x é igual a 3 vezes cosseno de 3x vezes e elevado a seno de 3x, tá? Dividido por 2 raiz de seno de 3x. Só que agora eu preciso pegar isso daqui e substituir aqui, né? Eu já sei essa derivada aqui, que é isso daqui. Portanto, y' de x, que é o que a gente queria, é igual a 3 cosseno de 3x vezes e elevado a seno de 3x vezes menos seno de e na 3x, tá? Eu vou colocar esse sinal de menos aqui na frente. Seno de e elevado a seno de 3x. Tudo isso, claro, dividido por 2 raiz de seno de 3x. Então, essa aqui é a nossa derivada gigantesca aí dessa função. Tá? Ela não é difícil, mas ela é trabalhosa, né? Vamos para essa terceira, então. Y de x igual a e elevado a m vezes x vezes cosseno de n vezes x. Tá? Aqui onde m e n são números reais, tá? Qualquer número real, tá bom? Então percebe que a gente tem uma multiplicação entre duas funções, tá? Uma função aqui, outra função aqui, e são funções compostas. Tá? Aqui eu tenho cosseno de nx, tá? N é um número, tá bom? Então, para fazer essa derivada aqui, para achar y' de x, eu preciso utilizar a regra do produto, né? Então, aqui vamos chamar essa daqui de g e essa daqui de h, certo? Todas as funções de x, né? Então, eu tenho que é g' de x vezes h de x mais g de x vezes h' de x, né? É a regra do produto. Então, y' de x fica o quê? Fica m, tá? Fazendo essa derivada aqui, vezes e elevado a mx vezes cosseno
de nx mais e elevado a mx vezes a derivada de cosseno de nx, que vai ser o quê? Bom, a de dentro vezes a de fora, né? A derivada de dentro vezes a derivada de fora, ou seja, n vezes cosseno de nx, tá? E essa aqui é a nossa derivada.